Bom dia, meus amados. Hoje, sábado, 20 de maio de 2023. Estamos aqui mais uma vez, passando uma mensagem, a fim de que possa cada um compreender um pouco mais a vida, transformar essa vida que parece difícil nessa fase final, porque todo o final de um percurso é naturalmente mais difícil. Já disse tantas vezes que numa prova, na reta final, todo mundo dá o seu máximo, porque é aquele momentinho que qualquer esforço pode significar uma ou várias posições acima daquela que está se mantendo, né? E se nós estamos numa caminhada longa de centenas de milhares de anos, porque temos até mais de 1000 encarnações aqui neste planeta Terra, obviamente que esta aqui é a última encarnação na dualidade, muitos de nós está dando todo o motor, como se diz. Então as coisas estão realmente bastante intensas, bastante rápidas, urgem, porque o tempo também é curto. E precisamos finalizar a nossa grande obra neste planeta de provas e expiações que chega ao fim. Logo teremos um novo mundo aqui nesse mesmo planeta, porque tudo vai mudar, porque a transição planetária vai se concluir e nós vamos fazer a ascensão, ou não, dependendo da nossa frequência, né? Então, para amenizar um pouco a preocupação, o cansaço e as dores também que cada um está sentindo, trazemos aqui sempre aos sábados e também nas quartas-feiras, embora os sábados são áudios, as quartas-feiras são textos, trazemos para vocês que acompanham esse trabalho há longos anos ou há de pouco tempo, trazemos sempre algo que possa dar um pouco de conforto ao coração, à alma de cada um de vocês. Na quarta-feira obviamente com 3 dias de atraso, eu fiz uma homenagem às mães através de um textozinho, né? E muitos comentários falaram sobre problemas familiares, dificuldades, porque sim, a família é o grande laboratório de almas. Naturalmente, as almas que eram desafetas em vidas passadas, após encontrarem-se no plano astral e entenderem a vida, compreenderam que toda aquela animosidade não tinha razão de ser. Toda a mágoa, toda a dor, todo o sofrimento causado uns aos outros, na verdade, era também aprendizado, eram lições, aos quais cada alma às vezes se propõe a passar. Claro que tem aquela que sabe que está fazendo e não deveria fazer, assim mesmo faz por vantagens próprias, né? Vantagens pessoais, assim como é hoje, né? Nós não vamos aqui fazer tanta cerimônia, porque cada um de vocês cada um sabe que aquilo que está fazendo é correto ou não é correto, porque nós já aprendemos as lições. Por isso a escola terrana está fazendo a transição para um nível superior, não mais de provas e expiações, mas para a regeneração. Não há mais nenhuma razão para que o planeta Terra continue a ministrar aulas de provas e expiações, pois todos nós já aprendemos. Agora é o mesmo de sempre. Quem aprendeu, aprendeu. Embora eu acho que todos aprenderam, mas a prática
quem colocou em prática o aprendizado e quem não quer colocar em prática o aprendizado. Quem não quer colocar em prática o aprendizado precisa ainda reaprender as lições, porque ainda não compreendeu a verdadeira razão de tudo o que se passa nesse planeta, ainda de provas e expiações. Então, na medida que nós vamos agora para um mundo de quinta dimensão, um mundo de regeneração, obviamente aquele que ainda se compraz naquilo que sabe que não é ético, não é moral, vai ter que ir para um outro mundo, continuar o aprendizado, repetir até que ele cansar, até que ele se fartar de tanto sofrimento e tanta dor na recapitulação dos seus erros, para que ele possa entender que tudo aquilo que ele faz para o outro volta para si, seja o bem, seja o mal. É só isso que nós precisamos compreender. E hoje eu traria então, como título desse áudio, os karmas familiares. Porque muitas pessoas me pediram, e não só nesse texto, em outros também, mas principalmente nesse aqui, por que tantas pessoas têm nas suas famílias o seu porto seguro, a sua vida confortável, e muitos não conseguem isso, têm dificuldades de relacionamentos, têm problemas de todos os tipos, de toda a espécie, né? E aí me perguntam, mas e daí eu não consigo me relacionar bem com a minha mãe, com meu pai, com meus filhos, com meus irmãos, enfim, com meu marido, com meu sogro, com minha sogra? Sim, a família é o grande laboratório de almas. Não é regra, mas há uma possibilidade muito elevada de alguém, muitos de nós, encontrar na própria família a contraparte que precisa ainda ser polida, fazer o polimento. Aquilo que ainda não está bem resolvido. Muitas vezes são sim as pessoas, as almas, na verdade, não as pessoas, né? As almas que nós vivemos no passado, que agora se encontram no mesmo âmbito familiar, porque o relacionamento, o laço familiar, ele é para uma vida toda. No caso, quando se fala em existência, uma encarnação. O meu pai, a minha mãe, os meus filhos, os meus irmãos, vão continuar sendo pai, filhos, irmãos, até o fim da minha existência atual. Meu pai vai ser sempre meu pai, vivo ou desencarnado, a minha mãe também, meus filhos, meus irmãos. Esse laço, por mais que nos separamos pela distância física, é um laço muito bem feito, que não tem como desatar os nós, né? Porque pai é pai, mãe é mãe para toda a vida atual, a existência atual. Filho é a mesma coisa. As pessoas dizem, mas o meu sogro, a minha sogra, meu marido não é para sempre, se não dá certo, cai fora. Sim. É um laço secundário, um pouco mais frouxo, como se diz. Tem as possibilidades. Mas mesmo assim, ex-marido, ex-mulher, sogro, sogra, genro, nora, são também pessoas que nós vivemos no passado, assim como os nossos pais, filhos e irmãos. Porque em algum momento do passado já estivemos juntos. Muitas vezes as informações chegam dizendo o genro, a nora, é um filho do passado que volta. Muitas vezes um filho rejeitado, mas muitas vezes uma alma que deveria ser filho nesta encarnação também. Mas por causa que ele precisa do DNA de um outro homem, ele não pode vir nesta família como filho do casal. Já falamos muitas vezes que o DNA é fornecido pelo pai, né, uma vez que a mãe fornece o óvulo.
E o DNA que aquele corpo precisa se compor em cima daquela matriz, né? É o DNA que fornece. Então as tendências que a alma traz no seu perispírito vai ser moldada naquele corpo, com aquele DNA. Por isso, às vezes, um filho que poderia ser filho meu nesta vida, caso eu tenha filhas, ele vem como genro. Ou uma filha que poderia vir, vem como nora, no caso de eu ter filhos homens, né? E assim por diante. É muito complexo o plano de alma coletivo que forma uma família de sangue. Porque é um laço tão bem dado, bem feito, que ele é inimaginável pela nossa consciência ainda limitada. Existem casos já relatados por espíritos, porque nós não temos essa lembrança das vidas passadas, mas casos reais relatados por espíritos que formam uma história tão perfeita, às vezes trágica, mas muitas vezes fascinante, de como são os planos de almas no coletivo familiar. É incrível como tem desdobramentos, como tem acontecimentos, como são perfeitos, apesar de às vezes ser muito dolorosos. Aquela pessoa que hoje na família é meia que excluída, vamos dizer assim. Não existe isso, mas as pessoas entendem assim. Ah, minha família, ninguém gosta de mim, todo mundo me usa na família. Todo mundo abusa de mim, é o pai, a mãe, os irmãos, todo mundo. Parece que eu sou o burrinho de carga. Às vezes é verdade. Mesmo que ninguém está fazendo isso de propósito, são frequências que fazem com que a situação se configure. Porque aquela pessoa da família que está sendo mais judiada, assim dizer, é aquela que incomodou todas aquelas almas numa vida passada. Ela prejudicou, ela enganou, ela maltratou, ela causou dor. E agora esse grupo aceita ela como familiar. Mas eles não lembram da vida passada. Mas o inconsciente tem memória. E muitas vezes no dia a dia, algumas coisas da vida passada vêm pelo inconsciente, mesmo que a gente não saiba, não entenda, não perceba. Cria uma frequência de atrito, ou de controle, ou de poder, ou de abuso, enfim. É quase que automático. E aquelas pessoas que acabam se prevalecendo em cima daquele familiar, como certas pessoas dizem, eu tenho que fazer tudo para todos e ninguém ajuda em nada, ninguém colabora em nada. Na verdade, eles nem percebem isso. Para eles é tudo normal. Se aquela pessoa todo dia sobra para ela o serviço da casa, de lavar a louça, de fazer isso, fazer aquilo, e os outros ficam lá comemorando qualquer coisa sem fazer nada, para eles está tudo normal. A nossa irmã, o nosso irmão faz tudo. Está tranquilo para eles. Eles acham isso tão natural que eles não percebem que aquele outro está sofrendo. Por isso, às vezes, nós temos que entender isso. Um pai, uma mãe, quantas vezes eu vejo pessoas reclamar, meu pai, minha mãe, só me maltrataram a vida toda. Nunca demonstraram amor, carinho. Mas fazer uma regressão ali, fazer uma investigação nas vidas passadas, ver o que acontece. Quem é quem? O que aconteceu lá atrás? Os papéis se invertem nas encarnações. Isso é tudo que nós precisamos saber. Os papéis se invertem encarnação após encarnação, para que todos passem pelas experiências necessárias da dualidade.
aquele pai, aquela mãe que não parece não dar muita atenção para um filho, eles não têm consciência disso. Para eles está normal aquilo. Eles acham que aquilo é o correto. Eles têm certeza que estão fazendo o melhor de si. Só que aquele que está se sentindo excluído ou explorado dentro da família, ele sente. Por quê? Porque ele precisa sentir. Porque ali está o resgate. Se não fosse assim, não seria resgate. Seria uma missão. A alma encarnou naquela família para ajudar aquela família, em todos os sentidos. Então ele é o burrinho de carga, ele faz tudo, mas ele não se sente explorado, ele é feliz assim. Então ali é uma missão. Quando há desconforto, dor, sofrimento, não é missão, é karma, é resgate. Quando há um atrito de ambos os lados, mas as coisas vão sendo levadas, sem grandes consequências, não há nem tanta dor e nem tanta alegria em fazer o trabalho para alguém da família. Então ali é aprendizado, é diferente. Por isso podem sempre existir pelo menos 3 situações bem distintas dentro das relações familiares. Existem livros, na literatura espírita que contam histórias psicografadas, relatadas pelos próprios espíritos, histórias fantásticas. São incrivelmente belas e profundas na forma de entender o entrelaçamento das almas nos planos familiares. Existem situações que, sinceramente, fazem com que a gente, ao ler, ao saber, ao entender, ao enfim, acompanhar o desenrolar de uma história, sinta de fato uma emoção tão forte que faz com que a gente se comova até, porque é incrível. Tem muitos livros. Seria interessante que as pessoas, mesmo assim, aqueles livros do Espiritismo, aqueles livros que contam histórias das reencarnações, não tem mais importância, porque agora tudo vai mudar. Sim, tudo vai mudar. Mas ainda não terminou a mudança. Assim como o kardecismo ainda é importante, ele vai sim, depois na 5ª dimensão, ele não tem mais sentido, porque o kardecismo trabalhou a 3ª e a 4ª dimensão, que é a Terra antiga e o plano espiritual dos encarnados que faziam desencarne e vai e volta, vai e volta. É aquela roda de samsara tão falada. Na 5ª dimensão é um degrau acima já da escada, então não tem mais como precisar nenhum aprendizado nesta área. Aqueles que fizerem ascensão, aqueles que não fizerem vão continuar ainda num outro planeta, mas continuarão a fazer esse processo da roda de samsara, das reencarnações. Então as coisas vão mudar, mas muita coisa, se nós compreendemos agora, fica mais fácil fazer essa passagem pela ponte, Como já dissemos tantas vezes, estamos na ponte da transição, naquela que leva da 3ª para a 5ª dimensão. É como se fosse uma ponte de um rio, estamos atravessando um lado ao outro, estamos sobre a ponte. Mas é mais fácil concluir esse trajeto se nós temos o conhecimento, o entendimento, mesmo das coisas que vão deixar de existir. Porque aquilo que vai deixar de existir, se nós não compreendermos, não vamos entender o processo e vamos ficar com muito problema ali para os próximos passos, porque não vamos entender o que está acontecendo. Então é preciso compreender cada coisa. Ali, sim, é uma oportunidade da alma fazer o seu processo transitório, sem tanto transtorno, sem tanto problema. O conhecimento
traz o entendimento e a compreensão. E quando compreendemos, é fácil fazer o processo da transição. É difícil fazer algo que a gente não entenda. Qualquer coisa, né? Desde um prato de comida, um bolo, sei lá, uma ferramenta, qualquer coisa. Um armário, uma prateleira. Se a pessoa não tem ideia, não sabe como fazer, é muito difícil. Assim como é difícil dirigir um carro, quem nunca pegou no volante antes, né? Então, ser difícil em algumas coisas transforma a travessia mais dura, mais dolorosa. Por isso, é preciso fazer um esforçozinho para trazer esse conhecimento. Nessa travessia agora, tudo se apressa, tudo é rápido, tudo é intenso. Por isso, as tecnologias vieram nos últimos anos, nas últimas décadas, para facilitar a vida da humanidade. Não foi por acaso que surgiu tudo isso que está ali agora, principalmente a internet, as coisas instantâneas, né? Aqueles que são mais antigos sabem, né? Uma pessoa saía de casa, ia para uma escola longe, ficar lá 4 meses para voltar. Eu fiz isso. A família nem sabia se eu tinha chegado na escola. Um mês depois eles iam saber, porque chegava uma cartinha dizendo: sim, a viagem foi boa, cheguei na escola, já estou acomodado. 30 dias depois. Era o tempo que levava uma carta, às vezes, né? Hoje a pessoa sai de casa e diz assim: olha, tá, tchau, quando chegar em casa dá um oi para mim saber que você chegou bem. Aí a pessoa viaja, não importa quantas horas. Daí a pouco, oi, estou em casa. Olha que beleza, né? Que tranquilidade. Como a gente suportava isso antigamente. E agora já está fácil. Por quê? Porque as coisas estão realmente muito, muito intensas, muito velozes. Porque é a finalização dessa caminhada. Os últimos metros, a reta final, como dizemos sempre. Então esse texto que eu escrevi quarta-feira sobre as mães foi de fato uma homenagem à mãe, porque a mãe é a representação do Deus Mãe, Deus feminino, porque sabemos que existe na Trindade, né? No todo existe o Deus Pai, Mãe, Filho em um, porque somos todos um com a fonte. São condições. Então as mães se preocupam, os filhos se preocupam, há também os momentos deliciosos, que felizmente é a maioria dos momentos, mas tem aqueles momentinhos e tem aquelas situações que alguns têm o karma, que transforma a vida não digo no inferno, porque não sabemos nem como é o inferno, porque o inferno na verdade não existe. Transforma a vida num tormento. Mas é a lapidação. A alma que precisa ser lapidada, ela vai ser, como se diz, toda hora massacrada, porque a estátua não fica bonita sem o martelo e o formão. Ah, as pancadas são duras, mas a estátua fica bonita. Perfeita. Quem é que vai evoluir sem esforço? Olha que o Cristo disse isso há 2000 anos atrás, a cada um segundo os seus esforços. Tem coisa mais justa do que isso? Hoje, todos os que têm uma ideia contrária, porque o negócio é ser esperto. Eu digo sempre, o negócio é ser ou estar desperto, não esperto. O espertinho já pegou o bilhete do exílio. Vai embora, não tem o que fazer aqui. Ele não entendeu que esperteza não tem lugar na quinta dimensão. Na quinta dimensão é cooperação.
todos estão finalizando pela roda das encarnações, agora a última encarnação. Esta geração. As pessoas dizem, mas quanto ainda vai demorar? Não se preocupe quanto vai demorar. Você está na última encarnação. Não importa se você vai morrer amanhã, ou daqui 1 ano, daqui 20 anos, ou não vai morrer mais. Você está na última encarnação. É o tempo final. Você vai completar a caminhada. Se você tiver no teu plano de alma que vai ainda desencarnar, então você vai desencarnar quando chegar a hora que você mesmo estipulou antes de encarnar. Mas se a tua frequência estiver pronta para a quinta dimensão, para a nova Terra, você vai assistir de camarote os últimos anos que ainda faltam para completar essa transição. E vai voltar para a Terra. Ou vai voltar ainda encarnando como um bebê, como está acontecendo ainda, ou então mais adiante um pouco vai só corporificar já na forma adulta. Porém, ao desencarnar, qualquer um que esteja encarnado hoje na Terra, se não estiver na frequência da nova Terra, já vai receber o bilhetinho da passagem para outro planeta. Vai lá, como eu já disse um dia, não sei se foi um áudio ou um texto, a alma já vai ser, antes ela vai ser orientada, vai ser esclarecida, ela vai saber que perdeu a chance. E esse é o momento do ranger de dentes e choro, como está lá o choro e ranger de dentes. Vai ser um desespero muito grande, mas a alma vai saber que não conseguiu a aprovação para a nova Terra. Então ela vai ser consolada, vai ser amparada, porque existe um amor tão grande por parte do Criador que ninguém é desamparado, mesmo aquele que é o mais duro entre todas as almas encarnadas, que tem que ir para um planeta muito, muito, muito ruim. Até aquele é muito amparado. Porque se ele cometeu muito mal aqui na Terra, ele de fato não aprendeu as lições. É aquele que menos nota tirou nas provas, né? Mas não tem problema. Também era aluno dessa escola. Merece respeito, pelo menos, né? Compaixão. E o amor incondicional. E ele vai ser amparado. E ele vai, então, ser levado. E aquele corpo de alma, porque ele já não tem mais o corpo físico, vai, como aqui iam antes para as colônias espirituais, que é a psicosfera da Terra. Vai para a psicosfera daquele planeta que ele tem a frequência. Um planeta um pouquinho menos ruim ou mais ruim, sei lá, né? De acordo com a sua frequência. E lá ele vai começar a trabalhar um plano para, não vou dizer reencarnar, porque eu não sei se lá vai ser um corpo de carne, como aqui na Terra. Vamos dizer, ele vai corporificar uma forma humanoide, que não precisa ser humano, provavelmente que não é, humanoide, porque a forma física não importa. O que importa é que a alma tem a sua forma em todos os lugares, de todos os planetas, que é o seu corpo astral, né? Não tem problema, ela só forma a parte física de onde vai habitar. Então ela vai se preparar para corporificar um novo ser, mas sempre a mesma alma que estava aqui, como nós somos aquela alma que encarnou 1000 vezes aqui na Terra, em corpos diferentes, em épocas diferentes, em lugares diferentes, em situações diferentes, porque era o aprendizado. Estamos, portanto, no final de uma caminhada e é preciso agora realmente compreender o que está acontecendo, porque desavisado ninguém está. Mesmo aquelas pessoas que dizem, eu não sabia. Por que não sabia? Por que você sabe, por que eu sei e o outro não sabe? Porque o outro não tem interesse. Ele não quer. Ele acha que aquele que está querendo passar uma informação, mesmo que não seja forçado, ele é o louco da família, ele é o
fora da casinha, o teórico da conspiração. Muitos vão descobrir isso antes de desencarnar, mas muitos não vão descobrir isso antes de desencarnar. Infelizmente. Fazer o quê? Mas algumas dificuldades dentro de uma família nem sempre é karma. As pessoas precisam entender a diferença de karma, de trauma e de lições, né? E também de missão. A missão é quando a alma assume uma responsabilidade, mesmo com dor e sofrimento, com dificuldade, ela vem para ajudar alguém daquela família. Ela entra para o sacrifício em favor dos outros, que são pessoas que ela adora, que ela ama de verdade, de outras vidas. São pessoas muito, muito, muito especiais para ela. Então ela sabe que eles correm o risco de não atingir a frequência para a nova terra, para a sua ascensão. Então ela vem em missão e vem no sacrifício. Essa é a missão. Quando é trauma, é apenas um certo receio, um certo medo. Tem situações, vocês vão achar facilmente exemplos. Tem pessoas que não se sentem bem perto de alguém da família. Mas aquela outra pessoa não faz nada para ela. Nunca fez nada que prejudicasse, mas aquela pessoa não consegue ficar próxima, sente uma repulsa. E não tem, você vai olhar, não tem fundamento. Isso é trauma. Por quê? Porque ela inconscientemente reconhece naquele familiar que lhe causa repulsa uma alma que numa vida passada, pode ser muito longe ou não tão longe, fez ela sofrer muito, causou muito dor para ela, mas já foi quitada essa conta. Mas a memória está lá, viva. Com essa memória transpessoal, que a gente chama de registros de alma, ela sente aquela frequência, ela reconhece aquela alma que está ali de forma inconsciente, ela não sabe disso. E ela tem uma verdadeira repulsa para aquela pessoa, ela quer fugir sempre. E a outra é toda amorosa com ela, corre atrás, e a outra quer fugir. São situações muito fáceis, né? Quando as pessoas passam por essa situação, acontece muitas vezes. Faça uma análise, vocês vão identificar pessoas assim também. Então ali nós já temos a missão, temos o trauma, tem os casos também que também ainda não é karma, é aprendizado, lição faltante. Faltou aprender alguma lição. Então essa também é muito comum dentro das famílias, e as pessoas acham que eu tenho um karma com essa minha família. Não, tu tem lição para aprender. Veja bem o que aquele desconforto, como é causado, o que é que causa o desconforto. Será que não é uma lição? Será que você não tem que ser mais solidário, mais compassivo, mais paciencioso, né? Controlar a tua raiva, o teu egoísmo. Será que não tem alguma coisa ali dentro disso tudo, ou algumas outras coisas que eu não citei aqui também, que você tem que aprender uma lição? Então, nem tudo é karma, nem tudo é trauma, nem tudo é missão. Tem também lição, aprendizado. E tem muitas situações assim, as pessoas acham que é um karma. É um karma. Então eu vou fugir do karma. Olha, ninguém foge de si mesmo. A missão é difícil de fugir, porque a pessoa ela sabe que está ali por um propósito. Ela sofre, mas ela sabe que está ali para ajudar. Ela de vez em quando tem uns lapsos de
consciência que diz, é uma missão minha, eu tenho que ajudar aqui, tenho que ficar. Quando é trauma, a pessoa tem medo, mas também se fugir, vai fugir para onde? Né? Ela vai lembrar sempre daquela pessoa, porque familiar a gente não esquece mais. De vez em quando vai se encontrar, de vez em quando vai. Então ela vai ficar fugindo e não vive a vida. Aproveite a vida, entenda e passe a régua, como se diz, né? Viva a vida. Nós não precisamos a vida toda para curar um trauma, nem para curar um karma, e nem para aprender uma lição. Quando é missão, geralmente é para sim, é para toda a vida, ou pelo menos para quanto dura aquela outra pessoa, as outras pessoas que a gente tem a missão. Termina a missão quando a gente desencarna, ou quando os outros que a gente estava cuidando desencarnaram. Né? Se é um, se é mais. Mas trauma, karma e lição, nós não precisamos a vida toda. Pode ser um dia, pode ser uma semana, um mês, um ano, 10 anos. Depende. Depende de quanto tempo a gente leva para entender isso. Quando a gente compreende e aceita, a dor vai embora. Termina. É uma coisa fantástica isso. E por último, então, sim, o karma. O karma é quando nós temos uma desavença grande com alguém. Podemos ter sido a vítima, podemos ter sido o algoz. Agora os papéis se invertem. Hoje quem é a vítima foi o algoz de ontem. Aquele que foi vítima ontem pode ser o algoz hoje, sim. Ele talvez está naquela família para dizer assim, eu vou lá e não vou me vingar. Mas ele tem dentro dele guardado uma mágoa tão grande que ele não sabe. E quando ele tem uma oportunidade, ele vai dar uma alfinetada no outro. Mas isso é certo, porque faz parte da consciência humana. É assim, mais ou menos, que se vive, porque a gente tem que passar pelas provas e pelas expiações. Então, quando a gente vem para passar pela prova de não fazer e faz, a gente rodou na prova, né? Aí depois precisa novo resgate. Aí fica uma roda que não termina, mas é preciso terminar. Agora, nesta vida, nós precisamos zerar a conta. Não vai ter conta negativa para levar para a quinta dimensão, para um mundo de regeneração. É a última oportunidade. Então espero que o áudio de hoje tenha esclarecido aquelas pessoas, porque foram várias pessoas que pediram e eu não consigo escrever tudo para cada uma e seriam textos enormes, né? Imagina, eu estou falando aqui há 38 minutos e às vezes um texto, você lê ele em 8, 10 minutos. Quanta resposta eu devia dar para explicar tudo isso, mas enfim. Espero realmente que as pessoas tenham compreendido, aquelas que precisam, tem uns que não precisam. Já estão sabendo, né? Porque agora, daqui para frente, muitas pessoas não precisam mais de certas orientações, porque já conseguem andar com as suas próprias pernas. Então a tendência é outras pessoas buscar o entendimento e aquelas que já aprenderam. Por isso tem muitas pessoas que faziam parte do grupo, agora já não fazem mais, já foram para outros grupos, fizeram seus próprios grupos. É assim, nós vamos evoluindo, né? Vamos fazendo o nosso aprendizado e vamos andando na velocidade da transição planetária. Lembrando então, a família é o grande laboratório de almas e ali existem todas as possibilidades, mas as 4 principais possibilidades quando há atritos. Não falei hoje nada sobre o karma positivo, que é a colheita do bem que a gente fez com aquelas pessoas e hoje a gente vem colher os frutos da nossa própria plantação, que é o bem. Tem aquelas convivências familiares que são realmente magníficas. Isso já é colheita, é mérito. Eu falei hoje para tirar um pouquinho o peso de cada um daqueles que ainda não compreendem. Então as possibilidades, né, que nem tudo é karma. As 4 principais possibilidades são o karma, sim, mas também o trauma, a lição a ser aprendida e a missão. E tem outras também, não vou relatar aqui porque senão estenderia muito esse áudio,
mas são em proporções bem menores. Mas quem entende essas quatro entende as outras também. Tá bom? Então agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.